E Ele vai continuar através desta mensagem maravilhosa para todos aqueles filhos que Ele já chamou para conquistar. No nosso telão, tema desta manhã, preparando-me para conquistar, parte 4. Diz Deuteronômio no capítulo 7, versículos 17 a 19 e 21. Se disseres no teu coração, se disseres lá dentro, pode ser que ninguém ouça, mas você pensa. Você está fazendo esta afirmação: estas nações são mais numerosas do que eu. Como poderei desapossá-las? Às vezes você vê uma situação, às vezes você vê uma dificuldade, você está numa batalha e você diz: é maior do que eu, isso é mais forte do que eu, é mais poderoso do que eu, como é que eu vou vencer? A palavra dá a resposta. No versículo 18 diz: delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Você vai lembrar que o Senhor já agiu na sua vida, já fez coisas gloriosas. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. O Senhor vai pegar tudo que você tem medo e Ele vai destruir. Ele vai tirar da sua vida isso. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Vamos orar. Deus grande e temível, Tu estás em nós, Tu estás na nossa família, Tu estás nesta igreja, Tu estás no nosso meio. Deus grande e temível, Tu nos mandas não temer, Jesus. Ainda que alguma coisa venha nos assustar, ainda que estejamos diante de grandes oposições, Jesus, Tu já deste a sentença, Pai. Isto será desapossado, Senhor. E nós avançaremos, Jesus, porque fomos chamados para conquistar. E os conquistadores que vão na Tua força, no Teu poder, vencem, Jesus. Vencem, Jesus. Tu nos fizeste em todas as coisas mais que vencedores. Por isso, nesta hora, ensina-nos a avançar. Ensina-nos, Senhor, como é que nós devemos estar preparados para tomar posse daquilo que é nosso. Aquilo que é nosso virá para as nossas mãos e ninguém poderá impedir o teu agir. Assim nós oramos com fé em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Tia. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor prometeu a nós neste novo pacto o mesmo que Ele prometeu ao povo eleito de Israel no passado: vitória nas batalhas, ou vitórias nas batalhas, conquistas, posses, prosperidade, bem-estar, paz, saúde, alegria plena, vida abundante. Porém, Ele também nos diz que tudo sempre esteve, está e estará condicionado à perseverança e ao bom ânimo. Diga perseverança, diga bom ânimo. E foi assim com Josué, que nós estamos estudando e entendendo e analisando e refletindo sobre o perfil desse que foi um dos maiores conquistadores citados na Bíblia Sagrada, não é? Foi com Josué e é assim também conosco. Agora, dentro dessa cronologia que nós estamos estudando desde a série O Deserto Não É o Meu Lugar, nós vimos que Josué saiu do Egito com Moisés, acompanhou aqueles 40 anos de deserto. Moisés morreu, ele leva o povo a fazer a travessia do Rio Jordão e chega com o povo em Gilgal, já é terra prometida, é o primeiro acampamento depois da travessia do Jordão. Então agora Josué estava em Gilgal, e Gilgal simboliza a nossa necessidade de uma preparação espiritual.
Gilgal tem muitas lições a nos ensinar, o tempo de Gilgal. Gilgal também simboliza a nossa preparação espiritual nessa jornada, rumo ao céu, porque é para lá que nós vamos, todos nós. E também, em face aos grandes desafios e conquistas das nossas vidas, enquanto servos de Deus e igreja de Cristo nesta terra. O nosso destino final, na verdade, a nossa Canaã espiritual é o céu. Mas para chegar lá, nós também temos que nos preparar. Nós também temos que viver a vida que o Senhor designou e preconizou para nós nesta terra. E aqui há também conquistas todos os dias. Aqui há batalhas. Aqui há posse daquilo que Ele na cruz do Calvário conquistou e consumou para nós. Em Gilgal há uma renovação espiritual. Em Gilgal há edificação espiritual. Em Gilgal há profundas e significativas lições para nós prosseguirmos na direção que Deus traçou para nós, vencendo cada batalha, conquistando cada ponto da nossa herança. E como conquistadores, nós teremos que batalhar e guerrear. Não existe conquista sem batalha. Não existe conquista sem uma guerra, tá bem? Sem um embate. Mas Deus, Ele não nos envia para a batalha sem armas. Nós estudamos no domingo passado sobre as nossas armas espirituais, poderosas em Deus. E o Senhor, através da mensagem, nos desafiou a ler a Bíblia, a orar, a louvar, mais do que nós já fazemos. E na última quinta-feira, Deus nos ensinou sobre uma característica do conquistador chamada adoração. Diga adoração. Volto a dizer, ouça a mensagem, por favor, de quinta-feira, porque ela impactou a igreja. E todo conquistador tem que se tornar um adorador. Não importa a circunstância, nós nunca vamos parar de adorar. Amém? Hoje, eu quero salientar duas outras características do conquistador, não apenas para conhecermos, mas para nós desenvolvermos em nós, se ainda nós não as temos, tá bem? Hoje eu vou falar do conquistador como um discípulo e do conquistador como um estrategista. Então você precisa aprender que para conquistar deve se tornar o que você já é, mas na prática um discípulo. E que você precisa de estratégias. Não pode ir para uma conquista, não pode ir para uma batalha de qualquer jeito. Você não pode ir sem um plano de ação. E nós vamos falar sobre isso. Então, primeiro ponto de hoje, o conquistador é um discípulo. E vamos voltar a Josué, porque Josué, antes de se tornar um grande líder, ele foi um bom discípulo de Moisés. Ele foi fiel, obediente, servo, qualidades indispensáveis para se tornar um grande líder e levar o povo a muitas conquistas e muitas vitórias. Amados, ninguém se torna um bom líder se não for um bom discípulo. Talvez você esteja pensando, mas eu vou liderar o quê? Para começar a sua própria vida, que precisa de rumo, que precisa de liderança, não pode estar à deriva. Segundo lugar, você tem que liderar a sua família. Como pai, você é o líder da sua família. Como mãe, você é líder na educação dos teus filhos, na sustentação do teu lar. Existem muitas formas de nós cristãos liderarmos. Mas, enfim, você precisa desenvolver esta característica de discípulo. Todo aquele que quer governar, todo aquele que quer ir além, todo aquele que quer dirigir pessoas, seja a sua própria família, todo aquele que quer dar uma direção para si mesmo, para a sua vida, para os seus negócios, para a sua casa, para o seu ministério, aquele que precisa dar uma ordem, mandar fazer algo, se ele não sabe se submeter e obedecer, será um rebelde e sobre ele virá derrota e destruição. Então,
No Salmo 68, versículo 6, diz a palavra: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra. O que é terra estéril? Deserto. Então preste atenção: rebeldes morrem no deserto. Terra estéril. Não conquistam a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da prosperidade. Então, obedecer a Deus, obedecer aos seus profetas, obedecer às lideranças que Deus coloca sobre as nossas vidas, é sinônimo de bênção, é sinônimo de muitas conquistas para si próprio e para viver todos os dias vencendo tudo que se nos opõe. Josué, aquele grande líder, ele estava sempre ao lado de Moisés. Sempre. Ele tinha prazer em ser discípulo de Moisés. Aliás, amados, ele dependia disso para aquilo que Deus tinha que manifestar ou para manifestar na vida dele. Então, como um discípulo, Josué foi obediente. Como discípulo, Josué foi valente. Ele sempre estava ao lado do seu líder. Veja o que diz Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Servo. Ele servia Moisés. A pessoa fala: eu sirvo a Deus. A minha fé, a minha crença não passa por homens. Menos abençoado, menos abençoadinha. Isso não está na Bíblia. Toda a nossa fé passa por servir a pessoas. Se eu não sei servir pessoas, eu não sirvo a Deus. Se eu não sirvo o meu semelhante, se eu não sirvo as pessoas que Deus coloca ao meu redor, se eu não sirvo as minhas lideranças, eu não sou serva de Cristo. Então, Josué, ele era assim conhecido como um servidor de Moisés, como auxiliar de Moisés, porque ele estava sempre ao lado dele. E Josué recebeu de Moisés, antes de Moisés morrer, ele recebeu a incumbência de pastorear o povo de Deus. Mas ele aprendeu como fazer isso através de Moisés, seu líder. Ok? Então, todos nós, amados, precisamos de discipulado. Todos nós. Todos nós precisamos de alguém na igreja que seja mais experiente do que nós. Nós precisamos de alguém que vai nos acompanhar e nos ensinar verdades espirituais que nós não conhecemos ainda. O solitário, ele não conquista nada. O que vive isolado, ele não conquista nada. É preciso aprender a se colocar debaixo do discipulado de um homem ou de uma mulher de Deus. Andar debaixo de discipulado, andar próximo do seu líder é uma segurança para você. Lá no livro de Êxodo, nós não vamos ler aqui, mas você pode ler no capítulo 32 lá na sua casa. Todo o povo, a Bíblia diz que se corrompeu adorando a um ídolo. Você conhece essa passagem? Um bezerro de ouro fabricado por Arão, irmão de Moisés. Josué não participou dessa festa idólatra. Sabe por quê? Porque ele estava ao lado do seu discipulador. A Bíblia diz que Moisés subiu lá no monte. E Moisés não ficou na festa da idolatria. Moisés estava lá no pé esperando o líder dele. Caso ele chamasse para subir ou caso ele precisasse ajudá-lo a descer. Você começa a prestar atenção no que é verdadeiramente um discípulo, não é? Josué nunca participou das confusões geradas no meio do povo de Deus. Ele sempre estava a serviço do seu líder, do seu discipulador. Ouça, se você quer conquistar aquilo que Deus tem para você, coloque-se na posição de discípulo. O termo discípulo, só para nós entendermos um pouquinho mais hoje, esse termo tornou-se muito comum em nosso tempo. Hoje se fala muito em discipulado, as igrejas falam muito nisso. Mas nem sempre, amados, as pessoas pensam nas implicações
do discipulado nas nossas vidas, nas implicações de ser um discípulo, tá? Então, esse termo discípulo significa ser seguidor integral de um mestre. Vou repetir. Discípulo significa ser um seguidor integral de um mestre. Então, isso é discípulo. E isso diferencia de um aluno, tá? Aluno é uma coisa, discípulo é outra. O aluno, ele pode até ter aprendido alguma coisa com o mestre, mas ele não segue e nem obedece ao mestre. Já o discípulo, ele é um seguidor que procura levar a sério tudo que o seu mestre fala. Amém? Quando nós estudamos na nossa sala de aula, nós temos o quê? Um professor, um mestre, nós somos o quê? Alunos. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que cola no mestre, faz tudo o que o mestre fala, serve ao mestre, segue o mestre, não descola do mestre. Faz do mestre, do professor, o seu mentor. Está dando para entender? Amém? Então, o discípulo, ele aprende com o seu mestre. Ele obedece ao seu mestre. Ele permanece com o seu mestre sempre, independentemente das circunstâncias. Aquele que é seguidor parcial é aquela pessoa que segue por interesse, ou segue por necessidade, ou segue enquanto as ordenanças são fáceis. É aquele que obedece quando é conveniente. Muitas pessoas passam nas igrejas. Aqui já passou muita gente. Seguidores, nunca discípulos. Não se submetem. Não vivem com o líder, com o mestre. Apenas ouvem, mas não obedecem, não se submetem. Apenas estão junto quando as ordenanças são fáceis. Obedecem quando lhes é conveniente. Na verdade, igreja, um seguidor parcial é alguém que se engana. Porque essa pessoa não consegue se envolver plenamente, na verdade, com o Senhor Jesus Cristo, com o senhorio de Cristo. Nós somos seguidores ou nós somos discípulos de Cristo? Você já pensou sobre isso? Eu quero ajudar você a descobrir. Porque se você for só um seguidor, você não conquistará. Mas se você for um discípulo de Cristo, você vai aonde Deus preparou para você chegar. Tá bem? Por que será que muitos discípulos, nos dias de Jesus, deixaram de seguir Jesus? Você sabia disso? Pessoas começavam a seguir Jesus e no meio de um caminho, elas paravam de seguir o próprio Senhor Jesus. Por isso que eu estou numa fase de maturidade espiritual, graças a Deus, que eu não me espanto mais com quem para de seguir, de andar junto, de apoiar, de crer na mesma coisa, de entender a direção de Deus, porque fizeram isso com Jesus. Por que não fariam comigo e com você? Não é verdade? Olha, João 6,66, vamos entender um pouquinho melhor. À vista disso, nós vamos ver a vista do que já já. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Opa! Abandonaram Jesus. Já não andavam com ele. Então, antes de nós entendermos por que muitos deixaram de seguir Jesus, vamos entender por que eles o seguiam. Aqui tem um segredo importante, né? Por que os discípulos seguiam Jesus? Eram chamados discípulos porque estavam junto dos 12, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que este versículo não está mencionando aqueles 12 escolhidos por Cristo, mas sim aquelas pessoas que por algum motivo passaram a andar com ele. Isso fica claro nos versículos posteriores. Veja João 6,67. Então perguntou Jesus aos 12. Os 12 eram discípulos. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Olha o que ele está dizendo. Vocês aqui mais próximos, vocês aqui da base, vocês que eu escolhi, não que vieram me seguir, vocês também estão querendo se retirar? Me abandonar? Deixar de seguir? Então, para a gente entender, porque muitos deixaram de seguir a Cristo, é necessário compreender o porquê eles seguiam Jesus.
E o próprio capítulo já nos dá alguns indícios. João 6,2 diz assim: seguia-o numerosa multidão, seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Estão entendendo? Por que eles seguiam? Tá? Continuando, João 6, 10 a 12. Vamos lá. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 11. Então Jesus tomou os pães. Também tem comida. Tinha cura e tinha comida. Tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, muitos seguiam Jesus por dois motivos principais: milagres e comida. Eu já vi isso na minha vida. Muita gente ficou aqui, enquanto tinha possibilidade de milagre, Deus agindo, Deus fazendo, Deus se manifestando, e comida. E não é só comida do altar, não. Outros tipos de benefícios. Muitos seguiam Jesus por causa de milagres e comidas. E Jesus enfatiza esse fato também no versículo 26. Veja lá. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos... Então não era pelo milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Eles não estavam seguindo Jesus porque ele era Jesus. Ele era o Messias, o Salvador, o Deus encarnado. Eles o seguiam porque eles queriam fartura, eles queriam comida, eles queriam benefícios, eles queriam os milagres. Então, quando Jesus, amados, fala aqui para os discípulos: vocês também querem me deixar? Nós temos que entender por que aquelas pessoas, as grandes multidões, muitos deixaram de seguir Jesus. João 6,28, olha lá. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então, quando Jesus expôs a realidade de que o povo só buscava benefícios próprios, aí eles perguntaram o que eles precisavam fazer a respeito da obra de Deus. E veja o que Jesus responde no 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Não é milagre. Não é pão. Não é benefício material. Qual é a obra de Deus? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 30. Então lhes disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Eles não criam nada. Eles queriam ver coisas, eles queriam ver sinais. Quais são os teus feitos? O que é que nós vamos ver? O que é que nós vamos receber? O que é que são os teus feitos? Versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Vocês estão entendendo que eles estão preocupados com coisa material? Com o que Deus vai dar? Se Jesus era Deus, eles queriam ver em resultados de benefícios, nada de fé, nada de crer nele. Então, o novo questionamento dos discípulos é a chave para nós hoje entendermos o porquê eles deixaram de seguir a Cristo. Eles claramente compararam Jesus com Moisés. Isso porque Moisés foi o libertador, aquele que livrou os hebreus da escravidão do Egito. E posteriormente, o povo, sob os cuidados de Moisés, recebeu de Deus o maná do céu que caía todo dia. Então, a cegueira desse povo era tamanha que, mesmo presenciando milagres impressionantes, eles perguntavam: que sinais fazes tu para que creiamos? Jesus fazia muitos sinais. O que você vai me dar para que eu acredite? Vejam como é diferente. Qual é o benefício que essa igreja vai me dar, palpável, aparente, para que eu fique aqui? Você está entendendo? Para que eu siga. O Senhor não quer seguidores, o Senhor quer discípulos. Isso é muito importante, tá? Então, eles esperavam que Jesus atuasse exatamente como Moisés, um guerreiro, um general, sei lá, que livrasse os judeus da opressão romana. Portanto,
quando se referem ao sinal, seria algo assim no sentido de benefício. Eles queriam uma libertação, né, dos judeus, a conquista de outros povos. Eles queriam ver coisas materiais. Muitos deixaram de seguir Jesus, porque ainda que ele houvesse feito muitos milagres, a multidão esperava alguém que liderasse o povo como um conquistador aqui na terra. Por esse motivo, eles não entendiam e não deram crédito à palavra de Cristo. Eles não creram em Cristo. A minha pergunta é: será que nos dias de hoje as pessoas seguem a Cristo pelos milagres que podem ocorrer, ou porque Ele é o caminho para a vida eterna? Discípulos seguem integralmente o líder. Só um discípulo pode se tornar um conquistador. Veja a postura de Jesus em Filipenses 2, 8 a 10. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Tinha um plano para ele cumprir. E ele foi discípulo de Deus, do soberano, do Criador, daquele que estabeleceu como ele, em carne, obedeceria aquele plano. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, para alguém liderar, precisa primeiro obedecer. E Jesus mostrou indo até a obediência, e obediência que levava à morte de cruz. Ok? Então, se você quer conquistar, se você quer ser exaltado, você tem que se tornar um discípulo. Não tem outra maneira. Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira. Exaltação, vitória, conquista, vem com esta característica também na vida de um conquistador, discípulo. Amém? Quero encerrar o ponto 1 com esta frase. A obediência é o distintivo universal do discípulo de Cristo. Quem é discípulo de Cristo não questiona. Discípulos não questionam. Não sei. Eu não sei agora a direção que a igreja... Eu não sei se é bem assim. Eu não sei. Olha, não sei. Então, aluno é que tem questionamento assim. Eu não sei se eu gosto dessa matéria. Eu não sei se o professor tá no lugar certo. Eu não sei o que ele vai me ensinar. Eu não sei. Aluno questiona. Discípulo não. Discípulo obedece. Josué nunca questionou Moisés. Nunca. Ok? Por isso ele foi o grande conquistador que a Bíblia nos mostra. Ponto número 2. O conquistador é uma pessoa de estratégias. Então eu já te falei sobre discípulo, tá? Agora eu quero te falar de estratégia. Então, não é só para conhecer, é para você se tornar isto aqui. Tem gente que nunca conquistou nada porque nunca fez um plano, nunca estabeleceu uma estratégia, nunca planejou coisa nenhuma. Ou então faz um plano que não é plano, é uma ideia, às vezes uma ideia não aprovada por Deus, uma ideia mirabolante, e de repente vem a palavra fala, vai nessa tua força, a pessoa pega aquela palavra que está chegando e vai na força que o Espírito Santo está dando, mas para a ideia mirabolante que ela teve, sem planejamento, sem estratégia, e aí ela se dá mal e põe a culpa em Deus, põe a culpa na igreja, põe a culpa no altar, põe a culpa na Bíblia. Então, o conquistador é uma pessoa de estratégias. Josué, como ele tinha que avançar para conquistar, ele tinha as batalhas, ele tinha as guerras. E ele nunca foi para uma guerra, e nós vamos começar a estudar rapidamente, daqui um culto, 2, nós vamos começar a ver as primeiras conquistas de Josué e do povo. Ele nunca foi para uma conquista sem estratégia. Não vá para nada na vida sem ter uma estratégia. Não vá para um negócio novo, para um casamento, sabe? Para uma viagem. Não vá para uma decisão nova. Não vá para nada, para uma etapa de vida, sem ter uma estratégia. Tá? Josué 1, versículo 10 diz assim. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. Deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. Ele dava ordem. E se você continuar lendo o que dizem os versículos, ele vai dizer, olha, fala para o povo se alimentar bem, isso antes de a travessia do Jordão. Fala para o povo se organizar nas suas tendas, porque amanhã, a tal hora,
nós vamos atravessar o rio. Os sacerdotes, você já leu comigo isso, vão à frente, levando a arca, vai ter 1 quilômetro de distância entre os sacerdotes. Tudo estratégia, tudo planejado, tudo explicado, tudo organizado. Por isso ele podia conquistar. Amados, é preciso saber onde que nós queremos ir. O que nós queremos da vida? Eu vejo muito crente que hoje quer fazer uma coisa, passa 3 meses ele quer fazer outra. Passa mais 3 meses ele já está em outra. Depois passou 1 ano e ele não fez absolutamente nada. E normalmente ele volta para a primeira. Porque não sabe onde quer ir. Não sabe o que quer da vida. Não ora a Deus. Não pede direção a Deus. E muitas vezes tem até uma direção, uma inspiração, mas não tem nenhuma estratégia, nenhum planejamento, nenhuma coerência. Não vai sair do lugar. Você conhece algum crente assim? Eu conheço. Gente que não faz nada na vida. Patina. Ah, mas não tem oportunidade. Não, não fale isso. Um filho de Deus dizer que não tem oportunidade está mentindo contra Deus. Isso é blasfêmia. As oportunidades estão o tempo todo batendo na nossa porta. Nós precisamos saber entender o que é uma oportunidade de Deus. Nós precisamos, quando a oportunidade aparece, ter hombridade. Ter uma honra de Deus, de dizer, espera um pouquinho, eu estou entendendo onde Deus quer me levar. Agora não é, sabe, ficar que nem aquele paralítico que tinha um tanque. Você sabe que uma vez, a cada ano passava lá um anjo, movia as águas. E quando Jesus disse, ele estava 20 anos lá paralítico. E de repente Jesus aparece e fala assim, você quer ser curado? Não tem ninguém que me ponha no tanque. O tanque estava ali, Jesus estava ali, dizendo, eu estou aqui, eu sou a tua oportunidade, agarra rápido, vamos para esse tanque. Não tem ninguém que me põe. Jesus não ia pôr ele no tanque, Jesus ia curá-lo. Ele não percebia que ele estava diante da maior oportunidade da vida dele de ser curado. Mas ele pensava, no tanque, em alguém. Esse espírito de vitimização, amado, isso é mortal, isso é maligno. Ninguém gosta de mim, ninguém. Você não gosta de você. Você não tem amor próprio. Você não entende que Jesus te ama e foi as últimas consequências por você. Ele te ama. Se você não se ama, Ele te ama. Amados, ainda que ninguém nos ame, ainda que ninguém nos bote no tanque, ainda que não apareça anjo nenhum, o Senhor Jesus é por nós. E se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. É Ele que coloca as oportunidades, é Ele que dá insights, é Ele que coloca as pessoas certas à nossa volta. Nós é que precisamos aprender a ver as pessoas certas, a ver as oportunidades, a ver Deus naquilo que está acontecendo na nossa vida. Deus está abrindo uma porta aqui, mas a cabeça dura quer aquilo ali, porque é aqui que eu quero, eu senti que é aqui. Deus diz, é aqui que está o teu futuro, é aqui, senta aqui, planeja comigo, planeja com a tua mulher, planeja com o teu marido, planeja com os teus filhos, planeja com os teus pais, planeja com o teu pastor, com o teu líder, e vai nesta tua força, homem, mulher valente, jovem valente. Mas a pessoa, não, mas eu sinto que é aqui, Então sente, fica sentindo. É preciso saber onde nós queremos ir. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se eu não sei com quem eu quero casar, constituir uma família, eu que sou solteira, solteiro, qualquer um serve. Passa o tempo, bate um desespero, serve qualquer um. Eu sonho com isso. Mas isso não aparece. Aparece sim, é que você só olha o que não deve. Amados, Deus tem tudo certo para cada um de nós. Quando Moisés morreu,
Coube a Josué sucedê-lo numa missão complexa. A primeira era cruzar o Jordão e iniciar a conquista de Canaã, estabelecendo aqueles assentamentos que nós já estudamos, né? Aqueles assentamentos israelitas que são permanentes no que hoje é a Cisjordânia. Toda aquela região era o assentamento, né, dos israelitas, das tribos de Israel. E o próprio Deus havia garantido estar ao lado dele no extermínio daquelas nações cananeias. Então, de acordo com a Bíblia, Josué comandou uma campanha militar impecável. Ele tomou cidades, ele ocupou as montanhas da Judéia, ele conquistou toda a região norte, praticamente sem deixar sobreviventes, como Deus mandava fazer. Josué, ele era dotado de uma visão estratégica. Ele driblava com sabedoria as limitações do seu exército. Na conquista de Jericó, por exemplo, Josué traçou, olha, amados, nós vamos ver isso com calma depois, mas ele traçou uma estratégia tão tremenda. Ele lançou mão de táticas como a guerra psicológica, a espionagem para tomar aquela cidade. Josué também sabia que as planícies eram um terreno muito favorável aos cananeus, com os carros de guerra que eles possuíam. Por isso, Josué levou o combate para as montanhas. Olha a estratégia. Ele levou para as montanhas. Tirou proveito da mobilidade, da rapidez que eles tinham de escalar montanhas, os hebreus. Veja que coisa tremenda. Estratégia. Amados, nós precisamos ser estrategistas para avançar em direção às nossas conquistas. Mas nós não podemos nos esquecer de que quem nos dá as estratégias é Deus. Porque estratégias humanas não servem para nos levar às conquistas que Deus tem para nós. Quantos já fizeram estratégias aqui e deram com os burrinhos na água? Então, Filipenses 2,13 tem que ficar bem guardado aí. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Você tem que ver se o seu querer é o querer de Deus. Se o querer que está no seu coração é o querer de Deus, Ele vai te ajudar a efetuar, realizar. Se o teu querer não é o querer de Deus, está fadado ao fracasso. Não vai conquistar. O Senhor promove em nós uma disposição nova para nós vivermos, para nós servirmos a Ele com a força dEle, com a estratégia dEle. Quem quer é Ele, quem realiza é Ele. Porque dessa forma não há peso, não há frustração. Dessa forma o reino avança com integridade, com eficácia. E nós também avançamos na nossa jornada com integridade, com eficácia. Nós, portanto, amados, experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando as estratégias são de Deus. Então eu quero ir para o final da mensagem lhe dizendo o seguinte: repense as estratégias que você tem empreendido em sua vida, em sua família, em seu ministério. Repense. Essas estratégias têm produzido vida, alegria, justiça, ou estão gerando morte, peso, condenação? Considere a possibilidade de estar fora da posição que o Senhor Jesus quer que você esteja. Considere que tanto esforço e trabalho pode ser em vão. Quando eles não significam exatamente o que Deus deseja, tudo é em vão. Pense seriamente nisso. Nós precisamos ter estratégias e planos na vida para tudo. Mas nós não podemos ter os nossos próprios planos, ter as nossas próprias estratégias. Mas os planos e as estratégias precisam vir do Senhor. Então, vamos costurar para encerrar a mensagem. Lucas 14, por favor, 28 e 29. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, se casar, ter um filho, estudar, viajar, começar um curso, voltar a estudar, fazer uma universidade, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Ô, povo brasileiro, vai fazendo. Depois não paga, não consegue, o nome vai para o beleléu. A dívida fica grande, porque aqui, você sabe.
e você fica travado, sem crédito, não pode fazer mais nada, nome imaculado, testemunho arruinado. Qual de vós pretendendo construir uma torre, fazer qualquer coisa, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Amados, eu vivi a lei. Antes de conhecer na lei é assim: eu vou pela fé, eu vou construir pela fé, eu vou estudar pela fé, eu vou comprar pela fé. Tudo bem, pela fé, mas quanto você tem para começar a crer? Não, é pela fé, não preciso ter nada. Peraí. Você não tem nada agora, mas tem alguma possibilidade de você ter alguma coisa depois, para você lançar pela fé e depois... Não tem estratégia, não tem nada. Isso não é fé, isso é insanidade, desculpe, ignorância, burrice, carnalidade pura. Para não suceder, é Jesus que está falando, que tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem. Quantos crentes são zombados hoje? Olha lá, não faz nada direito, começa e não termina. Não dá certo com nada, não dá certo com ninguém, não faz nada, não fez isso, quanta idade já tem, não construiu nada, não formou nada, não fez isso, não fez aquilo. Não venha me falar que é falta de oportunidade. Não venha, para mim não. Não venha. Conheço pessoas que humanamente olhando não tiveram nenhuma oportunidade e foram grandes conquistadores e são grandes conquistadores. E aqui dentro tem um monte delas. Amém? Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Agora, se você não pergunta para Ele, como é que você vai ouvir a resposta? Não faça nada a partir de hoje, sem perguntar para Deus. E esperar a resposta. Porque, Senhor, é para eu fazer? Deus não respondeu, amanhã você já está fazendo uma coisa que Deus não te deu a resposta. Não, eu fui no culto, ouvi sobre estratégia. Qual é a sua estratégia? Depois eu penso, depois não, é antes, a estratégia vem antes da conquista. Amém? Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor. Fala para Ele o que você quer, o que você pretende, o que você está pensando. E os teus desígnios, os teus, não é os dele, os teus, o que você tem de desígnios serão estabelecidos. Agora, põe Deus em tudo. Põe Deus nisso, põe Deus nesse plano, nesse sonho, nessa estratégia. Sabe? Põe Deus nisso. E espera Deus mostrar o caminho. Colocar o querer dele. Porque se não é de Deus, você tem que ser homem e mulher suficientemente maduros para dizer: Senhor, se o meu coração está me enganando, tira de mim. Eu não quero isso, porque vai ser tropeço. Não é? Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de... Chega de morte. Chega de caminho errado, igreja. Então, parece direito, vai acabar mal isso daí. Então, para não acabar mal e você não ser enganado, coloque Deus em tudo. As suas estratégias têm que ser indicadas e organizadas por Deus. Tiago 4, 13 a 16. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Eu vou fazer isso, eu vou abrir um negócio, eu vou começar não sei o quê, eu vou fazer tal curso, eu vou viajar, eu vou... Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, pretensões humanas é tudo maligno. É o diabo colocando coisas na sua cabeça para você se dar mal. Coloque tudo que você tem de pensamento, de desejo, de querer diante de Deus e peça para Ele confirmar se isso vem dEle. Amém? Josué só conquistava porque fazia estratégias baseadas nas ordens e nas promessas de Deus. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver atitudes que marcaram época, mudaram histórias, atitudes únicas, ideias e estratégias vindas de Deus para cada pessoa em determinada ocasião. Como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou.
Existem sim estratégias e capacitações que Deus deseja dar para você. E aquela estratégia que serve para você, necessariamente não serve para mim. E vice-versa. Porque o seu diferencial é ser um servo do Deus vivo. Um Deus que fala, que ouve, que tem controle da sua vida. Então, amado, amada, ore a Deus. Peça estratégias. Peça aquela atitude que mudará a sua história. Que o marcará como um exemplo. Como um vencedor com atitudes inovadoras. Uma capacidade só sua, aquela que ninguém entende de onde vem, mas que foi Deus que te deu. Deus tem coisas novas para você. Deus tem novos patamares para a sua vida. Deus tem promessas consumadas na cruz para manifestar. Deus tem voos mais altos para a sua família. Os pensamentos de Deus são maiores, mais altos do que a sua mente pode alcançar. Peça a Ele e Ele certamente lhe dará o novo. Lhe dará a estratégia certa que você precisa para conquistar. Algo que você nunca imaginou. Algo que por mais que você pense, nunca passou pela sua mente. Porque é algo vindo do céu. Então essa é a atitude de um conquistador, de um vencedor, de alguém que se coloca como servo, como adorador, como discípulo, que reconhece que depende de um Deus vivo. Um Deus que o criou e lhe deseja dar muito além do que você pode imaginar. Eu termino com Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Sabe, amados, nós temos um Deus que responde. Por que a gente não vai falar com Ele? Um Deus que fala claramente conosco de diversas maneiras. Por que nós não vamos perguntar para Ele? Pedir a Ele a estratégia, a confirmação. Anunciar-te-ei. Se prepare. Talvez alguém esteja aqui hoje dizendo, Ele já está me anunciando. Coisas grandes e ocultas. Que não. Sabe, David? Deus manda eu lhe dizer. Você pensa que já viveu muito. Que você tem muita experiência e sabe muito. Mas o que Deus tem preparado para você são coisas grandes que ainda estão ocultas. Você não sabe. Elas já existem. Elas estão saindo à luz. Não dê nenhum passo sem seguir tudo o que este altar está lhe ensinando para as grandes e definitivas conquistas da sua vida. É o Senhor que está falando isso a você. Eu não posso ir embora sem fazer o que eu fiz hoje. Receba. E isso serve para muita gente aqui. Chega de andar em círculos. O deserto acabou. Nós estamos em Gilgal. E Gilgal é tempo de preparação. Então, devagar. Não saia correndo. Eles não chegaram em Gilgal e disseram, uau! 2 quilômetros ao oriente está Jericó. Vamos, gente! 3 meses só se assentando ali para conversar. Só. Para aprender, para entender, para segurar a onda, para mudar a mente do deserto. Amém? Vamos ficar todos de pé, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro. Nós vamos voltar para as nossas casas agora, Senhor, nós vamos almoçar. Mas nós não queremos, Senhor, continuar tudo como era. Tem que haver mudanças, Jesus, em nós. E quando há mudanças em nós, há mudanças à nossa volta também. Por isso, a nossa oração final, Jesus, nos ensina, Pai, quando estivermos separados, a vivermos como discípulos. Nos ensina a obedecer, Jesus. Nos ensina, mesmo que a gente não entenda alguma coisa, a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pai, durante esses próximos minutos, horas, dias desta semana, meses finais deste ano,
nos dá estratégias, Jesus. Nós te pedimos. Arranca de nós, Pai, aquelas velhas ideias, Pai. Aquelas velhas ideias mirabolantes que nunca nos levaram a coisa nenhuma. Só nos frustramos, só nos ferimos, só nos machucamos, só reclamamos, só acusamos pessoas. Senhor, nós queremos o teu querer. O teu querer é que vai nos levar para o lugar certo. O teu querer é que vai trazer a manifestação da conquista. E não é difícil, Jesus. É simplesmente aquietar. É parar de ser tão esbaforidos como somos, apressados, desesperados para ver alguma coisa. A tua palavra nos ensina que tu tens um tempo e um modo. E o tempo se manifesta quando nós aprendemos o modo de Deus. E estamos aprendendo sim, Jesus. E com o que estamos aprendendo, estamos sendo preparados para ir além. Para quando vierem as batalhas, nós sairmos vitoriosos, avançarmos, conquistarmos, possuirmos. É assim que vai ser, Jesus, daqui para frente. E a Igreja Cristo Vive, Senhor, será também o nosso quartel-general, Jesus. Porque o nosso general é Cristo. E aqui tu reúnes os teus soldados, Pai. Os teus homens e mulheres de fé, de oração, de palavra, de louvor, de adoração. Os teus discípulos, os teus homens de estratégia, para levá-los às conquistas, Pai. Obrigada, meu Deus, por esta manhã. Obrigada porque o Senhor falou tanto conosco. E eu sei, Pai, que este culto virá acompanhado de grandes sinais, prodígios e maravilhas. Assim eu recebo para minha vida, para minha família, para cada vida, cada família aqui representada, para toda a nossa igreja, para todo o nosso ministério. Ó Deus, eu abençoo agora, Jesus, a viagem do Bispo Bill, da Bispa Jaque, o culto de logo mais na Cristo Vive Araraquara, que também lá haja uma grande manifestação de poder, glória e graça. Usa a vida deles, Pai. Levanta lá também, Senhor, um povo que comemora hoje 2 anos naquela cidade, mas que eles avancem para conquistar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Bom almoço a todos. Aleluia. Boa aula pro pessoal. Graças a Deus. Que vai fazer aula com o Bispo Maurício. Aleluia. E amanhã oração e confissão. Se você pode, não vai ser vencido ainda pela sua fome, cante mais um louvor a Deus. Se precisa sair, vá em paz. Tchau. Feliz. Lugar mais alto, eu já queimei as pontes com o passado. Em meus olhos vejo o futuro. Eu vejo. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo,
alto. lugar mais alto. Canaã nos espera. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estou no caminho. Essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo.